Nós falamos durante esta semana sobre os cinco sentidos do espírito. Porém, eu não poderia deixar de falar sobre um sexto sentido, que é um sentido não propriamente do espírito, nem do corpo, mas este sexto sentido, ele entra em contato com o nosso espírito, e o nosso espírito, através deste sexto sentido, entra em contato com Deus. Você tem os cinco sentidos do corpo, que fazem contato com este mundo, com esta vida. Temos os cinco sentidos do espírito, que decorremos sobre eles durante a semana. E temos um sexto sentido, que é um sentido exclusivo para entrar em contato com Deus. Este sexto sentido, nós poderíamos chamá-lo de fé. Este sexto sentido, ele é uma revelação, é algo que não precisa, ele não depende de nenhum dos cinco sentidos do corpo para declarar a presença de Deus e nem para declarar a veracidade de sua palavra. Este sexto sentido, ele é exclusivo para Deus. Então, é o sentido da fé. Nós, os seres humanos, cometemos um equívoco grotesco, grosseiro, eu diria assim, com relação à obtenção das bênçãos de Deus. Quando nós oramos, nós procuramos com sentidos, saímos tateando com sentidos do espírito, que é a imaginação, a consciência, e também os sentidos do corpo, a visão, a audição, o tato, a sinestesia, querendo alguma evidência de que nós vamos receber aquilo que pedimos. Bem, eu pedi algo a Deus, será se Deus me ouviu? Então eu começo a tatear com os sentidos do corpo, sentidos do espírito, para eu poder chegar a uma conclusão através do raciocínio e então através da consciência eu poder dizer se Deus me ouviu ou não. Então, eu quero ver para então assim eu poder crer. Eu procuro com os sentidos do corpo e do espírito uma evidência de que Deus me ouviu, para que então assim eu possa dizer ao sexto sentido, que é a fé, dizer: pronto, pode atuar livremente, pode entrar em ação. Eu já percebi com raciocínio, ou com a consciência, ou com a visão, seja lá o que for, de que Deus me ouviu, e agora, fé, você pode atuar. Eu já vi, agora eu posso crer. É assim que o ser humano tenta atuar. Porém, não é assim que as coisas acontecem. O sentimento da fé, ele não deve atuar a partir dos sentidos do corpo ou dos sentidos do espírito. Não, pelo contrário. O sentido da fé, o sexto sentido, ele somente atua, ele só tem razão de ser quando nenhum outro sentido do corpo do espírito declara de que Deus me ouviu.
Quando eu pedi algo a Deus, eu orei a Deus e a visão não declara de que eu fui atendido. A visão não denuncia, não mostra que Deus me ouviu. Nem o raciocínio, nem a imaginação, nem a consciência, nem afeto, nada mostra que Deus me ouviu. Aí então é quando o sentido da fé deve atuar. Porque Paulo deu uma definição, né, do que é fé. Fé é uma prova, uma evidência das coisas que se não veem. Então, quando não existe nenhum outro sentido que declara que Deus me ouviu, então é quando eu devo ter fé. Ora, se eu pedir algo a Deus, falar, Deus, me cura, e pronto, de imediato, já fui curado. Eu preciso de fé? Não, já aconteceu. Eu falo, Deus, resolve esse problema para mim. Deus resolve num instalar de dedo. Eu preciso de fé? Não, já aconteceu. Já estou vendo a resposta. Porém, quando eu peço algo a Deus e Deus permanece calado, e então a tendência humana é chegar à conclusão através do raciocínio. Então o raciocínio vem e diz, bem, eu pedi algo a Deus. E Deus disse que daria. Ele disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. O que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Se eu pedir algo a Deus e nada aconteceu, o raciocínio diz, bem, então porque deve haver algum problema comigo. Deve haver algum problema comigo, já que com Deus não há problema. Então o problema está em mim. É assim que o raciocínio trabalha. Porém, é aí que ele mostra sua ineficácia, sua inaptidão. Não, o raciocínio ele não serve para isto. Aí, o sentido que deve atuar aí é o sentido da fé. Falando, não, Deus falou que se eu pedisse, Ele me daria. Se ainda não aconteceu, não importa. Isto vai acontecer, porque Ele disse que faria. Eu gosto muito de Marcos 11, 24, não é? Em uma tradução King James. Eu gosto muito desse versículo da tradução de King James, que diz assim: quando você orar, creia que você já recebeu e você terá aquilo que pediu. É bem assim mesmo, porque quando você pede algo a Deus, aquilo já aconteceu. Pode não ter acontecido nesta dimensão física, material ainda, mas na visão de Deus, na mente de Deus, isto já aconteceu. O profeta disse, quando você pede algo a Deus, quando você pede a cura para Deus, na visão de Deus, você já está curado. Você já foi curado. Mas o que precisa acontecer é você reconhecer que aquilo já foi feito. Então aquilo tomará lugar. Na mensagem Esteja Certo de Deus, no finalzinho, o profeta disse, olha, tudo isto é verdade, porém, isto nunca se tornará real na sua vida até que você entenda, receba isto como sendo a sua possessão particular. É a sua possessão particular. Então, quando você pede e crê que aquilo já aconteceu, então isso tomará lugar na sua vida. E não importa, não estou dizendo que é só essa versão de King James que ela é a melhor. Não, você pode ficar com a versão de João Ferreira de Almeida, também funciona do mesmo jeito. Lá diz, quando você pedir algo a Deus, creia que você receberá e você terá aquilo que pediu.
Não importa o tempo, o importante é você crer. É você crer que o que Jesus Cristo prometeu, Ele dará, e você deve entender. Você deve entender que a fé tem que vir antes do acontecimento. Você não pode esperar o acontecimento vir antes para só então depois crer. Não, você tem que entender que a fé deve preceder o acontecimento. Crie, por isto vi. Então, este sexto sentido, ele é tremendo, maravilhoso. Entenda a sequência lógica das coisas. Não é ver para crer. É você decidir crer. Crer é uma decisão. Este sentido, ou o sentido da fé ou da dúvida, é o sentido que vai dominar a sua alma. Agora, o que muitas pessoas não entendem é que você pode escolher se você vai crer ou se você vai duvidar da palavra de Deus, porque isto é uma capacidade do seu espírito, a qual se chama livre-arbítrio. O que você escolhe colocar em prática? A sua fé ou a dúvida? Qualquer um dos dois que você decidir colocar em prática, isto acontecerá. Porém, muito importante, deixa eu te dizer isto, existem coisas que dificultam e existem coisas que facilitam este acontecimento. Se você ficar lendo, estudando a palavra de Deus constantemente, isso te trará fé. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar este vídeo aqui, esta primeira parte, para não ficar muito longa, e eu vou continuar no próximo vídeo dizendo o que facilita e o que atrapalha você obter a resposta de Deus através da sua fé, tá bom? Amanhã a gente continua com essa segunda parte, o que facilita e o que ajuda você a obter a resposta de Deus. Deus te abençoe. O firme fundamento do que espero, a prova do que ainda não posso ver, me faz entender a existência de um Deus que os mundos por sua voz criou. É a fé que me sustenta para não cair. A fé me anima a prosseguir, e com ela recomeço a cada dia. Esta fé me torna mais que vencedor. A eleição faz-me entender de onde vim.
torna mais que vencedor. Com a minha fé desejo agradá-lo, pois creio que é o verdadeiro Deus. E me coroará no dia triunfal, na ditosa cidade celestial. É a fé que me sustenta para não cair. A fé me anima a prosseguir, e com ela recomeço a cada dia. Esta fé me torna mais que vencedor, e com ela recomeço a cada dia. Esta fé me torna mais que vencedor.